quase certo também. Bem, Lúcio, estamos chegando no final do programa, suas despedidas e mais os convidados, quem são de hoje? Bom dia, os convidados é o Coronel de Moraes, Valmir Chagas, todos os compositores de Freio de Bloco, o Bloco Flabela Encantado e os foliões, amantes da boa música. Bom dia e muito obrigado. Hoje às 7 horas da noite. Às 19 horas, hoje, dia 5, no Departamento de Música. Muito bem, muito obrigado a todos, obrigado a você e muito obrigado a Cássio Show, que foi o nosso técnico de som de hoje. Muito obrigado. Horas e 29 minutos. Universitária FM. Vem aí o Festival no Ar Coquetel Molotov 2017, dia 21 de outubro no Caxangá Golf Clube no Recife. Shows com Arnaldo Batista, Rincon Sapiência, O Terno, Heinz, Linda Quebrada e outros grandes nomes em mais de 10 horas de programação. Ingressos já à venda na Simpla. Mais informações coquetelmolotov.com.br. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária, eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando mais uma edição do Fora da Curva, que também será reprisada hoje às 10 da noite e no dia 12 de outubro, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Nosso programa pode ser acompanhado pelo Facebook e nas páginas 99 Universitária e na nossa página Programa Fora da Curva. Nessa primeira veiculação, você pode participar comentando e enviando perguntas pelas redes sociais. Fora da Curva de hoje discute o ensino religioso nas escolas públicas, que foi objeto de uma polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. Por 6 votos a 5, o STF rejeitou uma ação da Procuradoria-Geral da República pedindo que o ensino religioso nas escolas públicas não promovesse uma determinada fé ou denominação. A Procuradoria alegava que a Constituição prevê que o Estado brasileiro é laico, ou seja, não tem filiação a nenhuma religião. Para a Procuradoria, o ensino baseado apenas em uma religião, o chamado ensino confessional, fere esse princípio. A ação movida pela Procuradoria argumentava que a disciplina deveria oferecer uma visão plural e histórica das várias religiões e não apenas as doutrinas de uma determinada crença. Com a decisão do STF, fica permitido também que as aulas sejam ministradas pelo representante de uma religião, um padre ou um pastor, por exemplo. A decisão do STF foi duramente criticada por juristas, por estudiosos da religião e até por lideranças católicas, como o bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Guimarães. Em meio à controvérsia provocada pela decisão do STF, o Fora da Curva pergunta: escola pública é lugar de religião? Para conversar sobre isso, nós convidamos Gilbraz Aragão, professor e pesquisador da Universidade Católica de Pernambuco. Ele também é coordenador do Observatório Transdisciplinar das Religiões no Recife. Bom dia, Gilbraz. Olá, bom dia. Também está com a gente João Nildo Buriti, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, onde ele estuda as relações entre política e religião. Seja bem-vindo, João Nildo. Obrigado, bom dia a todos. Então, a gente podia começar com você, João Nildo. Qual é o significado dessa decisão do STF, que autoriza o ensino confessional nas escolas públicas? Bom, o significado é de que várias coisas se mantêm como estavam, outras se formalizam num sentido que uma legislação
uma nova versão da LDB, que foi a de 97, parecia não apoiar mais. A Lei das Diretrizes de Base. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela sofreu uma alteração em 1997, exatamente no que diz respeito ao artigo 33 da LDB original, que falava sobre ensino religioso. Depois a gente pode voltar a isso. Então, e eu acho que num sentido mais amplo, a gente tem com essa decisão do Supremo, aí sim, um avanço no sentido de um clima de opinião que está começando a se traduzir em mudanças de caráter político e de caráter legal na sociedade brasileira, que é amplamente favorecido por posições conservadoras de um ponto de vista político e moral, e que tem aberto então espaço para que o conservadorismo no campo da religião se torne uma força pública nesse momento, levando a mudanças no cenário institucional do país que sinalizam realmente para problemas de ordem constitucional, de então, na verdade, potencial violação da separação entre religião e Estado no Brasil. Então, pelo que você está dizendo, é a guinada à direita da política brasileira que abre espaço para esse tipo de desrespeito às fronteiras que deveriam existir entre o espaço público e o espaço privado, entre o Estado e a religião. É isso, Gil Braz? Eu acho que há uma marca na cultura brasileira que é não apenas das religiões enquanto instituições formais, mas da religiosidade muito difusa, há espiritualidades que são cultivadas desde o tempo dos nossos indígenas e hoje pelas tribos pós-modernas, não é? Às vezes é uma espiritualidade até pós-religiosa, mas o povo brasileiro tem, né, uma alma muito aberta para a transcendência. A questão é o espírito republicano, justamente para favorecer a convivência dessa diversidade, dessa pluralidade, ele opta pela laicidade, pela neutralidade. E essa fronteira que a gente vinha construindo aos poucos, o avanço na regulamentação da LDB, sobretudo esse artigo 33 na última versão, indicava um progresso na administração pública do fato religioso, quer dizer, na escola, onde nem é lugar de se ensinar propriamente religião a gente pega como quem pega sarampo, ou então se você já é adulto, você escolhe um templo para fazer uma iniciação, porque mexe com todos os nossos sentidos, não é apenas uma questão cerebral. Chega também lá, mas é uma questão de arrebatamento do ímã, da comoção da gente frente aos limites da vida. Então, não é uma coisa para a escola ensinar, mas é uma coisa sim para a escola refletir, porque de vez que é uma experiência humana pode se perverter e muitas vezes em nome de Deus certas barbaridades e desumanidades são perpetradas. Então cabe ao Estado zelar no espaço escolar pela educação dessa vivência humana, enaltecendo aquilo que tem de realmente transcendental, de místico nas diversas experiências, mas ao mesmo tempo conscientizando e denunciando as mistificações e deturpações da religiosidade, que a gente precisa ajudar a meninada a ter mais liberdade de se libertar disso. Então, nos últimos anos, né, sobretudo nos últimos 20 anos, quem trabalha em escola veio na prática, e a mudança da LDB refletiu um pouco isso, abandonando a catequização, esse ensino religioso confessional, e fazendo arranjos assim denominacionais ou mais teológicos e tal, e finalmente, mesmo em escolas religiosas, criando um sistema de ensino religioso que é uma transposição didática, que é uma tradução em forma de aprendizagens críticas, né, das espiritualidades humanas, né, uma tradução daquelas pesquisas que são realizadas por historiadores, por pesquisadores e cientistas da religião. Então é um outro jeito de organizar a educação desse fato religioso, que com esse julgamento no STF agora a gente assiste a um retrocesso. Quer dizer, os únicos estados no Brasil que ainda praticavam o ensino confessional eram o Rio de Janeiro, um pouco na Bahia e no Acre. Eles agora vão ser autorizados a perpetrar essa prática que no âmbito pedagógico era vista como uma coisa já ultrapassada, e pode acontecer
de alguns estados e municípios cujos sistemas de ensino que regulam o ensino religioso virem, sobretudo nos lugares onde tem bancada religiosa forte, virem a optar por essa forma antiga de fazer a coisa, que diminui a possibilidade da República estimular a convivência sadia, não é, com a questão da religiosidade. Agora, eu acho que é importante também, a bem da informação, a gente dizer o seguinte: ensino religioso no Brasil só não esteve no currículo da educação pública no período imediatamente após a primeira Constituição Republicana de 1891 e no período, curiosamente, da ditadura militar, quando foi substituído por educação moral e cívica. Nos demais momentos, nós sempre tivemos uma coisa chamada ensino religioso. A dimensão facultativa dessa disciplina de ensino religioso, ela já existe na nossa tradição política ou constitucional desde 1931. Mas ela não é respeitada na prática, pois né? Pois é, então, quer dizer, do ponto de vista legal, o que o Supremo decidiu não altera em nada o que já está previsto, tanto em termos da Constituição Federal, o artigo 210, como na LDB reformulada em 1997, né? No entanto, as questões de implementação é onde toda a diferença acontece. Quer dizer, como diz aquele ditado, o diabo está nos detalhes, né? Sim. Então, do ponto de vista legal, a oferta dessa disciplina, que é facultativa e há muito tempo, ela não se constituiria em princípio, numa violação legal da separação entre religião e Estado no Brasil. O que a gente observa, então, é que tanto na forma como os sistemas de ensino têm regulamentado, como na forma como as aulas têm acontecido, é onde os problemas mais ocorrem realmente, né? De constrangimento à participação ou à não participação e essa tensão entre um ensino voltado para refletir sobre o fenômeno religioso, as diferentes tradições religiosas numa sociedade como a nossa, e isso não é coisa que acontece só no Brasil, né? E um ensino religioso voltado para, digamos, formar numa determinada religião aqueles alunos e alunas que estão na sala de aula, né? Então... E nesse sentido, sim, a gente tem na prática várias situações em que é isso e não a primeira opção que prevalece, e o risco do processo é que essa coisa vai continuar agora com uma espécie de legitimação jurídica, né? Está na lei. A lei agora está dizendo duas coisas que são incompatíveis. Ela diz que, de um lado, o Estado brasileiro é laico, ou seja, ele não promove uma única religião, ele não está associado a uma única religião, mas, do outro lado, ele financia o ensino confessional, que quer dizer o ensino de uma única crença na prática, né? Então a gente abre aí a porteira para muita coisa perigosa. A gente já está vivendo um contexto de assalto ao caráter público do Estado e isso é mais uma dessas dimensões, não é, Gil? Quer dizer, teoricamente, a decisão do STF não altera em nada, não é, a legislação. Mas deixa brecha legal para que na prática a velha forma de fazer, que parece agora reivindicada por certos grupos que politicamente tem um projeto de liberalização econômica, de exploração até no mais poder de todo mundo, e para mistificar ou disfarçar um pouco isso, apela para um certo moralismo de fundo religioso e vai querer socializar esse projeto, que é ao mesmo tempo político e religioso, né, no espaço público escolar. Isso é de fato uma possibilidade que se afigura e vai na contramão do que a cultura brasileira vinha construindo como forma de administrar na escola a questão religiosa. Quer dizer, os magistérios eclesiásticos cediam lugar agora aos magistérios acadêmicos que estudavam os textos religiosos nos seus contextos e ajudavam a meninada a encontrar sentidos mais profundos para os símbolos da sua fé. Sim. Então, veja, eu conheço escola criada por uma religião numa favela
em que os professores são construtivistas, disseram aqui tem um laboratório de matemática, então tem cubos para os meninos brincarem, aqui tem laboratório de línguas, eles constroem os textos que depois são encadernados. E o que é que a gente vai fazer com a religião? E eles mesmos decidiram, não vamos ensinar a nossa, vamos ensinar também a nossa, mas pedir para os meninos trazerem de casa os símbolos das suas crenças, e a gente faz um laboratório de espiritualidade. Cada semana ou vem um pai, ou vem uma mãe, ou vem uma pessoa convidada pela família para explicar. Então, como é na beira-mar, tem lá o São Pedro, que é padroeiro da Capela Católica, tem Iemanjá, porque tem uma comunidade também de terreiro, e entre esses símbolos religiosos tem uma Bíblia, e tem o Buda, que é da religião que patrocina a escola. Então, essas mudanças estão acontecendo mesmo dentro do âmbito religioso, não é apenas da escola pública que estava evoluindo. Exato. E agora a gente não pode deixar que isso retroceda, quer dizer, o pessoal está querendo, em alguns municípios, isso está se implementando como lei, ocupar a escola para distribuir Bíblia. Os meninos que apedrejaram a menina Kailane lá no Rio, eles levavam a Bíblia debaixo do braço. Quer dizer, por que distribuir texto sagrado? Todos estão acessíveis na internet, né? Se tem que dar tem que dar 8.000 textos sagrados, porque a gente tem quase 10.000 religiões no mundo. O que a escola deve fazer é ajudar a meninada a conhecer a história das religiões, para poder contextualizar esses textos e entender o sentido. No fim e ao cabo, há uma regra de ouro que as religiões promovem, que é de fazer ao outro o que você gostaria que ele lhe fizesse. E se essa regra está sendo desvirtuada, algo está se pervertendo. Então, o ensino religioso deveria criticar essas perversões e promover a dimensão pedagógica que as religiões podem despertar. Então, é para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Então, Joanildo, na verdade, esse é um cenário de crescente intolerância religiosa, né? Como é que essa decisão do STF contribui para essa intolerância religiosa? Ou talvez dizendo de outra forma, quem é que ganha, quem é que perde com essa decisão? Ok. Bom, em si mesmo a decisão do STF não tem nenhuma relação com a intolerância religiosa. O que a gente precisa compreender nesses processos é em que cenário se insere uma decisão como essa. Nós temos, além dessa ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada pela Procuradoria-Geral, nós tínhamos outras 8 no Supremo que tratavam do mesmo tema, ensino religioso, 2 delas referentes ao estado de Alagoas, 2 em relação originadas no Distrito Federal, sendo que uma delas é esta que foi votada, né, que foi analisada pelo Supremo, 2 do Paraná, uma do Pará, uma do Rio de Janeiro e uma do Rio Grande do Norte. Ou seja, alguma coisa há em termos de uma tensão no campo das relações entre as religiões no Brasil que está associada a um contexto político de maior polarização, né? Não é porque as religiões trazem necessariamente mais polarização para isso. Eu acho que é o contrário, é que o processo de polarização está abrindo espaço para que essas manifestações de intolerância também no campo da religião aconteçam. Então, a decisão do Supremo nesse sentido, ela pode se tornar, digamos, assim, mal utilizando a palavra, uma arma na mão de quem já está envolvido hoje em realizar um tipo de competição religiosa no Brasil que avança pela negação da existência do outro. O outro religioso é visto como alguém que tem que deixar de ser da sua religião para se tornar da minha religião, e quando isso não acontece, o tratamento de chacota, de humilhação, de censura pública acontece, e em alguns casos nós temos visto que isso tem crescido no Brasil, confronto físico, violência física contra pessoas de outras religiões. E é preciso dizer que na grande maioria dos casos são cristãos e cristãs que estão fazendo isso, que são os perpetradores desses atos
de intolerância e de violência. Isso não está vindo das minorias religiosas no Brasil. Elas são as grandes vítimas nesse momento. E dentre os cristãos, também é preciso dizer que estatisticamente, isso não tem nada a ver com a natureza da religião, mas estatisticamente estão entre os evangélicos o maior número de pessoas que estão se envolvendo nesses atos de intolerância. Isso se expressa, por exemplo, na escola, quando um professor evangélico se recusa a dar conteúdos porque acha que aquilo viola a sua crença e impede os alunos de terem acesso a conteúdos curriculares oficiais. Como, por exemplo, da história da África, das religiões de matriz africana no Brasil. Ou do ensino da biologia, da evolução, etc. Isso acontece quando alunos se levantam e saem da sala de aula, nas aulas de história, nas aulas de biologia, etc., porque não querem ouvir aqueles conteúdos porque acham que aquilo atenta contra a sua fé. Então, esse clima que cria uma oposição entre uma crença e formas de vida e formas de conhecimento amplamente presentes na sociedade é algo extremamente complicado e que é parte dessa conjuntura que a gente está vivendo. Então, a decisão do Supremo infelizmente tem lugar exatamente nesse momento, né? Quer dizer, dentro dessa conjuntura. Então, Gilbras, você contava um caso recente aqui em Recife, não é? Você pode dizer pra gente? Então, de fato, nos últimos anos, o Disque ou Clique 100 da Secretaria de Direitos Humanos, né, Ministério de Direitos Humanos, tem apontado um aumento dos casos de intolerância religiosa. Alguns grupos evangélicos são um pouco assim achincalhados, mas quem sofre pedrada mesmo, e isso com índices cada vez mais altos, tem sido um pouco os ciganos, um pouco agora os muçulmanos, mas sobretudo o povo de terreiro é quem é mais atingido. No Recife aqui, no final dessa avenida, onde tem um quilombo urbano lá, Xambá, e onde se criou um ponto de ônibus, são reincidentes os casos de agressões, né, sobretudo dia de sexta-feira, por exemplo, quando as pessoas vão vestidas, dia de toque, etc. As agressões verbais, mas também físicas. Já por diversas vezes a polícia foi chamada para impedir, não é, que a intolerância chegue às vias de fato, e agora a gente precisa está sendo chamado a fazer intervenção nas escolas lá do entorno para ajudar a mediar um pouco esse conflito religioso que se acirrou naquele lugar, por exemplo. Então, eu inclusive aproveito para chamar a atenção do seguinte, quer dizer, essa decisão do Supremo agora não é uma... E chamar a atenção sobretudo para os professores que estão usando o ensino religioso para disseminar a sua crença. Não é que liberou geral e agora cada escola e cada professor vai ensinar o que quer, né, por mais que tenha boa intenção. Quem regulamenta o ensino religioso são os sistemas de ensino. No Estado, o sistema estadual, no município, a Secretaria Municipal de Educação. Por exemplo, no Recife e em Pernambuco, a legislação está posta, há diretrizes para o ensino religioso que fogem desse modelo confessional e vão continuar até que a gente tenha força política para manter assim. Então, aquilo que se deve fazer em cada turma é descobrir processos de aprendizagem que, por exemplo, no nível das relações humanas, o humano é um nó de relações, mostre como há sempre uma abertura para alguma forma de transcendência, então um nível de antropologia religiosa. No nível dos espaços e tempos, há também um lugar para o sagrado, então ajudar a interpretar os símbolos religiosos, e sobretudo na questão das experiências místicas, das atitudes éticas que estão entre e para além das religiões. Quer dizer, são 3 níveis de posturas pedagógicas, desenvolvimento de aprendizagens na educação que incluem os fatos religiosos também dentro dos seus contextos e num clima de esclarecimento, de conscientização. Isso é o que temos e vai continuar sendo lei diretriz para o ensino religioso, porque se a gente não respeita essa lei, vai aumentar essa quantidade de agressão que também aqui se verifica, né, sobretudo contra as pessoas de matriz afro-indígena enquanto religiosidade, enquanto religião.
É importante dizer que a maneira como a própria legislação já consagrada prevê a oferta dessa disciplina, em si não é prática, porque nós temos, especialmente nos últimos 20 anos no Brasil, uma crescente diversificação das ofertas religiosas, de tradições religiosas novas e antigas, algumas que não estavam presentes no Brasil e agora estão. E pela lógica do ensino religioso e pela lógica constitucional da igualdade, da isonomia entre as religiões, que está no artigo 5º da Constituição, as escolas teriam que oferecer no ensino religioso currículos para as diferentes religiões representadas. Agora imagine que, enquanto você precisa de oferecer, de ter um professor para uma determinada série numa disciplina, para essa mesma série você teria que ter 8, 10, 12, 15 professores se você tiver naquela escola presente essa diversidade religiosa. Quer dizer, isso é uma coisa completamente contrária à forma como o sistema educacional deve se organizar. Então é uma espécie de concessão feita a partir da lógica de uma religião majoritária, porque a origem de toda essa questão do ensino religioso é a tentativa da Igreja Católica de manter a sua ascendência cultural e religiosa nas sociedades que ela considera serem, por maioria, suas, vamos dizer assim. Ao longo do tempo, com a diferença religiosa instalada no país, teve que haver uma negociação. Então, a negociação foi feita nesse sentido, de abrir o espaço para que o ensino religioso possa ser oferecido também pelos protestantes, pelos espíritas, etc. Mas o que a gente vê é que essa modalidade de oferta, ela é insustentável. Quer dizer, não tem como fazer isso funcionar. Então, qual é a consequência? As minorias religiosas ficarão sem ensino religioso, ministrado por professores daquela crença, né? E os alunos ou terão que buscar outro tipo de complementação curricular para esse espaço aí, ou então, como tem acontecido em certas escolas, terão que fazer a disciplina de ensino religioso ministrada por alguém de uma religião que não é a sua. Até para não serem constrangidos, até para não serem, né, questionados e humilhados pelo fato de estarem renegando Deus e as suas coisas. Então, há muitos casos de intolerância que podem se acirrar nesse modelo que, do ponto de vista não apenas, vamos dizer, filosófico, mas do ponto de vista de arrumação mesmo, lógica do espaço escolar, é impraticável. Não se sustenta isso com a diversidade crescente que a gente tem na cultura brasileira. E na verdade, parece que por trás dessa decisão do STF tem o lobby católico, né? Os católicos, o setor conservador da Igreja Católica estava a favor, né, dessa decisão? Bom, isso até porque a ação da PGR, ela questionava tanto a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, com a sua alteração, quanto o acordo com o Vaticano, que foi aprovado pelo Estado brasileiro em 2010, né, e no qual o artigo 11 introduz a ideia de que o ensino religioso, católico e de outras confissões, o que não está presente no texto da LDB, mas agora é lei, porque foi aprovado pelo Congresso Nacional. E só pode ser alterado com autorização, com a aprovação do Congresso Nacional. Quer dizer, isso já está lá no começo do acordo, né? Então, tem necessariamente a ver com, nesse caso, com um questionamento dessa ascendência privilegiada que a Igreja Católica passou a ter no contexto pós-88 com o acordo de 2010, né? E ao mesmo tempo a defesa de setores do campo católico, mas também plenamente em sintonia com setores do campo evangélico e outros grupos religiosos conservadores que entendem esse ensino religioso como algo que garante a sua presença no espaço público no Brasil. Joanildo, eu cada vez mais, tentando estudar as religiões, me convenço de que as fronteiras, né, a cerca, não está nessa tradição de fé frente àquela, mas em certos estratos mais esclarecidos em todas as tradições de fé, que se entendem, se compreendem, podem dialogar na diversidade, ou outros estratos que não respeitam nem dentro da sua própria tradição a diversidade.
Então, de fato, esse retrocesso nos revela um surpreendente ecumenismo, entre aspas, entre os grupos reacionários e obscurantistas que, inclusive, são contra o ecumenismo. Não? Eles são tolerantes entre si para praticar intolerância. Exatamente isso. Na verdade, essa afirmação toda do ensino religioso nessa modalidade é anti-ecumênica, porque uma das modalidades possíveis no ensino religioso que estava previsto na formulação original da LDB era interconfessional. Isso, que é um arranjo ecumênico, um acordo ecumênico. Isso foi mudado, foi proibido, quer dizer, a confessionalidade foi retirada do texto que foi aprovado em 1997. Mas, como permanece a expressão ensino religioso, né, e não estudo de religião ou educação religiosa ou coisa assim, a margem ficou então para que essa nova interpretação prevalecesse, né? Então, teria tanto mais a discutir, por exemplo, outras formas de intolerância, não só contra as minorias religiosas, mas contra mulheres, contra direitos da comunidade LGBT, que também estão ligados a esse contexto, né? Sim. Teria que discutir também a relação entre medidas como essa e o crescimento de um movimento como o Escola Sem Partido, que quer proibir a discussão de gênero, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. Eu queria agradecer muitíssimo a vocês pela presença. E antes de encerrar, nós temos mais uma informação. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado acaba de aprovar novas regras para a demissão do servidor público federal, estadual e municipal por insuficiência de desempenho. O texto aprovado na comissão prevê que os servidores públicos sejam avaliados anualmente por produtividade e por critérios como inovação, responsabilidade e iniciativa. A regulamentação teve por base um substituto apresentado ao projeto de lei proposto pela senadora Carmo Alves, do Democratas de Sergipe. A matéria ainda vai passar por 3 comissões do Senado antes de ir para votação em plenário, mas já está provocando reação. Paulo de Tarso, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco, seção UFPE, argumenta que os critérios de avaliação são subjetivos e podem dar lugar a assédios profissionais, inclusive de natureza política. O representante do Sintufep alega que já existe na legislação vigente mecanismos de demissão dos servidores públicos que não cumprem com as suas funções. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, que discute por que estão cortando recursos da agricultura familiar. E na sexta, 13 de outubro, você acompanha a reprise do Fora da Curva, que discutiu o papel da mídia na crise de valores do país. A equipe de produção da quinta-feira é coordenada por Ivana Fechini e conta com Júlia Melo, Guilherme Falcão e Dani Marreira, que hoje ficou nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Cássio Shoa. Essa foi a edição do dia 5 de outubro de 2017, que vai ser retransmitida hoje às 10 horas da noite e no dia 12 de outubro, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente está divulgando por lá muita informação que você não vê por aí. Até a próxima quinta. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas e 1 minuto.